Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, para ministrar mais uma aula para vocês de atualidades do mercado financeiro exclusiva para o concurso do Banco do Brasil 2015. É o segundo concurso do Banco do Brasil 2015 para a região do Nordeste. E este assunto, um assunto aí muito importante, chamado alta do dólar. É claro que nesta aula o professor não vai conseguir esgotar todo o assunto da alta do dólar. A alta do dólar é um assunto bastante importante, um assunto aí que com certeza estará na sua prova. Pode estar na prova de atualidades, pode ser o tema da sua prova de redação, pode ser uma questão da sua prova de conhecimentos bancários. E um assunto muito importante, porque nós estamos passando por uma grande instabilidade no dólar. O Brasil está tendo uma supervalorização da moeda estrangeira, da moeda do dólar, e consequentemente uma desvalorização do real, e com certeza o examinador pode e deve explorar isso na sua prova. Papo reto, isso aqui é um assunto gostoso, um assunto bacana. Você vai gostar dessa aula, eu tenho certeza. E além do conhecimento necessário para acertar as questões de concurso, você vai ter alguns aprendizados aí para a vida toda, pode ter certeza, ok? Então vamos lá, alta do dólar, assunto bastante específico aqui para o concurso do Banco do Brasil, Nordeste, que atende os estados aí, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Paraíba e Pernambuco. Tá? E se vocês quiserem fazer o nosso curso completaço, curso completo, 100%, apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no LAC Concursos. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Primeiramente, o professor está preparando essa aula há algum tempo e eu vou comentar hoje duas grandes notícias para vocês. A primeira notícia foi um fato que ocorreu lá na China, que ocasionou aí a alta do dólar. Essa notícia foi do dia 11/8/2015, tá? Hoje é dia 31 de agosto. Vou explicar essa notícia e mais uma outra notícia. A outra é mais um fator interno, né, que aconteceu, que o governo divulgou aí a notícia do déficit do ano que vem. A gente vai comentar sobre isso, vai ter uma aula específica. É um motivo interno, mas esse assunto aqui é muito importante. O que aconteceu, cara? O galera lá da China, o governo chinês resolveu desvalorizar a moeda chinesa, e essa desvalorização deu uma alta de quase 2% no dólar em apenas um dia. A notícia é: dólar fecha em alta por preocupações sobre a economia da China. Então, o que aconteceu, cara? O governo chinês desvalorizou a moeda dele propositavelmente, de propósito. Consequentemente, as bolsas... E aí, prof, eu não entendi nada, o que quer dizer? Aí o professor vai voltar no tempo de faculdade, em 1994, 5, 6, não lembro o ano correto, na aula, assistindo uma aula, né? E teve um grande professor, um sábio professor, fantástico, extraordinário, estava explicando os fatores de produção para a gente. A ideia, o exemplo era o seguinte, e esse exemplo se encaixa exatamente nessa situação. É o seguinte, tinha um grupo de agricultores aqui no Mato Grosso que plantavam arroz. A galera, elas se reuniram lá, os agricultores, a gente vai plantar arroz para vender para fora. Era o propósito dos caras, né? Que era receber em dólar. E os caras faziam o seguinte, uma saca de arroz, de 60 quilos, eu vou arredondar esses números aqui para vocês entenderem, custava R$60. Só que na época, $1 valia R$1. Pergunto para vocês, como tinha, uma saca de 60 quilos custa R$60. Quantos dólares custa essa mesma saca aqui? Quanto que será colocada à venda essa saca lá no mercado internacional? Essa saca do mercado internacional será vendida aí a $60. $60. Preste atenção nisso, isso aqui é conhecimento para poucos. Só que o cara, ele começou a produzir lá, os agricultores, a R$70 a saca.
E o preço estava caro, estava fora do mercado, do preço praticado no mundo. Aí os caras começaram a demitir pessoal, eles começaram a plantar, eles começaram a trabalhar de sol a sol, cortaram tudo o que podia. Tá? Reduziram o seu lucro, tudo o que podia, e conseguiram fazer aí a R$60 a saca, ou seja, $60. Só que tinha um país exportador, na época, pequenininho, com uma eficiência muito pior do que da brasileira, que esses agricultores aqui do Mato Grosso, e o sujeito eles conseguiam vender a saca do arroz a $40. Aí eu pergunto para você, meu filho, você vai comprar a saca de quem? De quem está vendendo de 60 ou de quem está vendendo de 40 ou de 60? É claro que você vai buscar racionalidade, você vai pagar o menor preço. Estou colocando em situações, arroz iguais de qualidade, tudo. Então você vai pagar 60, você prefere o quê? 60. Mas, professor, por que acontece isso, professor? O problema aqui era o problema do câmbio. Você sabe por quê? Olha só. Nessa época aqui, a saca do dólar, um dólar custava R$1. Vamos supor agora, meu filho, que o câmbio mudou. Vamos supor que o governo brasileiro adotou padrão China da notícia, desvaloriza a moeda. Então, $1, tá? Ele vai custar aí R$3. Primeira pergunta. Essa cotação, a moeda brasileira está valorizada ou desvalorizada? Você tem que ter essa interpretação para a prova. O examinador pode cobrar isso de você. Ela tem o quê? Valorizada. E o de baixo está desvalorizada. Com um câmbio desse, eu quero que você manda para mim o valor da saca de soja aqui de 60 quilos. Vamos fazer, professor. Vamos. Então, bora. Nessa condição aqui, essa saca de dólar, esse cara aqui, ele vai custar R$60, tá certo? R$60. E vai custar em dólar quanto, prof? Vintão. Eu pergunto, o problema dos agricultores aqui do Mato Grosso de arroz não era eficiência, desperdício, fatores de produção. O problema era a balança comercial, a política cambial, aqui para mostrar para vocês que esse troço do dólar é sério, tanto para quem vende para quem compra. Aí eu pergunto para você, meu filho, agora o dólar, a saca do agricultor custa $20. E quanto que está do concorrente? $40. $40. Ou seja, os mesmos R$60 com valores diferentes. Qual que está mais competitivo? Está mais competitivo, é claro que agora aqui é o agricultor aqui do Brasil, que passa a ter agora $20 que custa o valor da bolsa, a saca de soja 60 quilos. Soja não, do arroz. Entenderam a diferença? Você viu como é importante isso? Professor, agora conseguiu explicar, professor? Conseguimos explicar esse assunto? Todos os dias, professor, assisto o Jornal Nacional, e agora eu entendi. Então, isso é a diferença, o fator fica mais competitivo. Aqui eu coloquei uma racionalidade simples, mas, na prática, não segue isso. Com um câmbio desse aqui, eu estou colocando experiência de mercado, o agricultor vai estar vendendo a saca de soja aqui a R$90, e o dólar aqui, e ele vai vender esse cara aqui a $30. Quer dizer, um câmbio desse, isso aqui é olho por olho, dente por dente. Tá? Só que ele fala, o dólar está alto. Então, olha, o dólar está baixo, mas o dólar está alto, perdão, a nossa moeda está desvalorizada, então eu vou lucrar um pouquinho. Então, ele vai, com essa mudança do câmbio, ele vai vender a R$90, já ganhou trintão ali, e vai vender, vai custar $30, tá certo? A mesma saca, e vai bater o cara de cima, que é quarentão. Vai ficar mais competitivo. O que o governo chinês fez? Saiu desse padrão de 1 a 1 e aumentou um pouco o valor do iene para ter mais competitividade às indústrias chinesas, para aumentar as divisas e ter mais aí competição. Aquele país que o Brasil, que os agricultores aqui do Mato Grosso estavam concorrendo, o dólar não era 1 para 1, 1 a 1,
Salvo engano, na época lá, eu não estou lembrado dos dados corretamente, né? Cabeça é um negócio incrível, né, cara? Você vai esquecendo das coisas, fatos importantes da sua vida, né? Essa aula foi uma aula muito marcante para o professor, porque ele ensinou, eu aprendi, esse negócio ficou no sangue. Salvo engano lá, a moeda lá era cada $1, era 5, 6 unidades da moeda local. Então, isso aqui, olha qual a importância, né? Então, voltando para a nossa notícia aqui, tá? Essa alta do dólar aqui, aumentou aqui, por quê? Porque o mercado ficou em pânico, né? O mercado ficou em pânico devido a essa variação aqui cambial, tá certo? Então, ficou em pânico. Então, essa aqui é a primeira notícia para vocês aí, viu? Tá certo? Estou com um telespectador aqui, quiser ficar, pode ficar, quiser sair. Vamos ler a notícia aqui para vocês. Ó. A China desvalorizou sua moeda em quase 2%, em uma medida que classificou como reforma para liberar os mercados, números fracos sobre a economia do país. A segunda maior do mundo. E o tombo da bolsa tem gerado preocupação com o crescimento chinês. O yuan mais fraco pode servir de estímulo às atividades, incentivando exportações. Foi exatamente o exemplo que eu passei para vocês. Então, ele desvalorizou, o governo brasileiro, o governo chinês desvalorizou. Ok? Há impacto aqui por quê? Porque é claro que os produtos chineses vão chegar aqui no Brasil com os preços melhores, mais competitivos, porque o dólar é a moeda internacional. Se você prestou atenção no nossa explicação aí, com certeza você vai conseguir fazer as ligações necessárias. Ok? Valeu? Vamos lá. Tem mais? Tem mais. Hoje, dia 31, meu filho, nós temos aqui uma outra notícia. Olha só. Dólar opera acima de 13,60. Lá era 13,50, cara. Em menos de um mês, aumentou para 10 centavos aí, né? Por preocupações fiscais, né? Na sexta-feira, dia 28, a divisa avançou 0,91, cotada a 3,58. Na venda, na semana passada, o dólar subiu 2,55. Então, olha só, hoje, segunda-feira, o dólar já entra com os dois pés na porta arrombando tudo, né? Que é 3,60, né? O notícia anterior, o motivo da alta do dólar foi um fator externo lá da China. Tem a ver? Tem, porque o mundo é globalizado, né? É claro que tem muitas indústrias brasileiras que competem também com as indústrias chinesas no mercado mundial. E lá, desvalorizando, está lá, né? Agora, é claro que tem outro lado da moeda. O dólar mais caro, tá certo? Aliás, o real desvalorizado, você vai desincentivar, você vai do quê? Você vai inibir as importações. Ali eu falei um lado do dólar, por isso que eu falei no começo que essa aula aqui ela não vai ser exaustiva. A gente vai falar 2 pontos e até o dia da prova a gente vai falar outras consequências da alta do dólar. O que aconteceu aqui, cara? É muito simples, né? O que aconteceu aqui? Hoje, dia 31, para quem é meu aluno de AFO sabe disso, 31 de agosto, é o último dia que a União tem que encaminhar o projeto de lei do Orçamento 2016 para o Congresso Nacional. O orçamento está escrito as receitas e as despesas. E pela primeira vez na história desse país, o governo já encaminha um projeto de lei orçamentária prevendo déficits, ou seja, a receita não vai pagar as despesas, as receitas serão menores do que as despesas. O normal é pau a pau ou a receita um pouco maior do que a despesa. Mas, de novo, pela primeira vez na história desse país, agora foi ao contrário, né? As despesas já estão previstas a mais, né? Normalmente, o que acontece? Há um equilíbrio, só que nos últimos anos o governo tem que fechado com os déficits sucessivos da balança comercial, né? Vou só adiantar aqui rapidão, passar para vocês aqui, no Globo.com, de capa nesse exato momento, o orçamento prevê déficit de 30,5 bilhões e mínimo de 865,50 centavos. Professor, eu quero fazer concurso. Aqui é aula para concurso, cara.
Só nesse slide aqui são 2 informações que você tem que levar para a prova. É capaz, sim, na sua prova, o examinador perguntar para você qual que foi o resultado, qual que foi o que está previsto na receita, na LOA, lei orçamentária. Você tem que saber que na lei orçamentária está a previsão de um déficit. O cara pode chamar esse cara aqui de superávit, está errado. Então você tem que saber que lá vai ter um déficit. Tem que saber o valor, qual que é o valor do cara? De 30,5 bi. Esse bi é de bilhões. E o examinador pode querer saber de você se você sabe qual que vai ser o valor do salário mínimo previsto para o próximo exercício. Olha só, R$ 865,50. Isso que está previsto no orçamento. Não quer dizer que vai ser esse valor. Então você tem que saber as perguntas, você tem que saber, você tem que prestar bastante atenção nas perguntas para não fazer as coisas no automático. O que aconteceu? Diante dessa notícia, que o governo já, antes de 2016 chegar, já está fazendo a previsão que vai gastar mais do que vai arrecadar. É claro que esse fator foi um fator que atingiu como um tapa na cara do câmbio, e o que aconteceu foi isso que está a manchete aqui. Olha só, dólar opera acima de 13,60 por preocupações fiscais. É exatamente isso, né? Devido a essa atitude. Então, esse aqui é um fator interno. Professor, mas por quê, professor? O que aconteceu nesse cara aí? É muito simples. O governo está assumindo que vai ficar devendo. Ano passado já fechou negativo. Ano retrasado fechou negativo. Ano que vem já sabe que vai fechar negativo. Devendo 30. E aí tem ajuste fiscal, tem corte de direito, tem não sei o que aconteceu. O investidor internacional, opa, vou puxar o flap, cara, eu não vou investir aí não, porque as coisas estão ficando ruins. Ele não investe, ele tira o capital investido e vai levar para outros lugares onde tem maior segurança. Consequentemente, os investidores internacionais, é tudo em dólar, sai dólar do país e vai embora. Ou seja, vai diminuindo a oferta de dólar. Com a diminuição da oferta de dólar, acontece o quê? A majoração do dólar. Lei da demanda e oferta. Tem mais? Tem mais. O que acontece com essa medida aqui? O Brasil, pode ter certeza, que vai receber reflexos pelas agências internacionais de crédito, que dão as notas de crédito, as notas dos países. Até hoje o Brasil ainda é um país aconselhável para os investimentos, já está no último patamar, inclusive a primeira aula do sistema de atualidade do mercado financeiro foi sobre esse assunto. Então, com certeza, isso vai impactar e o Brasil deve sair dessa categoria. Espero que isso não aconteça, porque isso é ruim para todos. Tá? Ok? Viu aí como é? Cara, gostoso demais isso aqui, né, meu? Que isso? Vamos ler a notícia aqui e eu quero passar uma tarefa para vocês. Esse assunto do dólar é um assunto importante, é um assunto que está impactando na vida dos brasileiros. Todos os dias, em todos os noticiários, isso aqui é notícia. É claro que o examinador vai querer explorar isso, né? Mas aqui, dólar opera em uma forte alta nessa segunda-feira, 31 de agosto, chegando a 3,68. Nossa Senhora. E renovando as máximas em 12 anos, pressionado, né, por preocupações com a situação fiscal do Brasil e temores de que o país possa perder o seu selo de bom pagador. Selo de bom pagador são aquelas notas de crédito das agências especializadas, ok? Com projeção de déficit primário no orçamento de 2016. Mesmo após o Banco Central reforçar a sua intervenção no câmbio, às 11h10 a moeda norte-americana avançava 2,29 a 3,66, após a chegada de 3,68. Veja como foi a cotação ao longo do dia. Às 9h09, subida de 1,27, 3,63.
9,30, subida de 1,76, indo para 3,64. 10,10, 1,83, baixo, foi para 1,65. 10,29, ele subiu em 2,51 e foi para 3,67. Só que agora ele baixou um pouquinho, ele foi para 2,66. Por quê, professor? Porque o Banco Central fez a intervenção. Tá aí. Tá. No começo, nós vimos aí o impacto internacional. Agora, interno. Né? A situação está complicada, né? Porque o Brasil está sendo reflexo aí de efeitos internacionais, né? Ações, e também internas. Internas, nós temos aí uma recessão, a gente vai gravar uma aula sobre isso, que a projeção de crescimento do PIB, o Brasil vai recuar 1,9%, segundo dados aí já divulgados pelos órgãos oficiais do governo. Isso, claro, que vai pressionar a alta do dólar, e nós temos uma estabilidade mundial aí, né? Mesmo os Estados Unidos, nosso principal parceiro econômico, saiu da crise, mas nós temos aí outros países passando pela crise, principalmente a China, né? A China e parte da Europa. Gente, papo sério com vocês, tem que entrar lá na notícia do G1, achar essa notícia e você tem um dever de casa. Tá? Esse caderno aqui é fantástico. Você quer fazer uma boa prova do Banco do Brasil? Não coloca a responsabilidade somente nas costas dos professores, dos mestres. Você também tem que fazer a sua parte. Aqui comigo, meu filho. Ó, você tem que acompanhar aqui. Ó, por que turista paga mais caro? São cadernos especiais sobre esse assunto. Quem ganha e quem perde. A próxima aula que eu vou gravar com isso. Quem ganha e quem perde. Porque essa aula aqui ia ficar muito grande. Nós vamos abordar somente o primeiro assunto. Por que turista paga mais caro? Eu acho uma excelente questão de prova, porque o Banco do Brasil aí é um grande operador de câmbio, né? Um grande operador de câmbio no Brasil, aí, principalmente do dólar turismo. Né? Compras no cartão preocupam. Tem que saber o impacto da alta do dólar no cartão. Tá? Vídeo, por que o dólar sobe? Até onde vai a cotação? Intervenção do Banco Central. Tá? E todos esses cadernos especiais fornecidos pelo G1 sempre tem um grande professor, um grande mestre que vem contribuir com as explicações. Tá certo? Então é o seguinte, primeiro, vamos lá. Por que turista paga mais caro? Então isso aqui, ou clicando aqui, você vai dar nessa tela aqui. Tá certo? Olha só, né? Olha só. Por que turista paga mais caro? Veja 15 perguntas sobre compra de dólar. Então aqui, eu achei muito interessante, né? O G1, ele fez aí, chamou o professor Mendes, né, um grande professor, um grande economista que conhece tudo de dólar, e separou 15 perguntas na qual ele respondeu com bastante objetividade, com respostas objetivas, curtas e claras. Muito interessante. Vamos lá, primeira pergunta. O que é câmbio ou cotação do dólar? Primeira coisa. Câmbio e cotação de dólar são as mesmas coisas, certo? Tá? Câmbio e cotação de dólar são as mesmas coisas. Então você pode chamar de câmbio ou você pode chamar de cotação de dólar, né? Então vamos lá, respondendo, né? É o preço da moeda como mercadoria, ou seja, a cotação aponta quantos reais são necessários para comprar um dólar. Então falou em câmbio e cotação. É quantos reais são necessários para comprar dólar. Tá certo? Então você tem aqui, ó, lembra da saca de soja, saca de arroz lá, né? $1 equivale a X reais. Essa interpretação, o que acontece isso? Gente, a moeda tem preço também. Tá? É o preço, é o custo da moeda estrangeira. É o preço da moeda estrangeira. Segundo a última, né? Segundo aí, a última previsão que eu tenho, o dólar custa 3,60. Ou seja, aí, a moeda brasileira está desvalorizada em relação ao
dólar. Então, isso aqui chama-se o preço da moeda. Ok, professor, essa pergunta não ajudou muita coisa, mas tudo bem, vamos estar no roteiro aqui, vamos seguir. Agora tem perguntas aqui muito interessantes, hein? Tem perguntas aqui, vamos lá. 2. O que é câmbio comercial ou dólar comercial? Né? Professor, por que você está falando isso? É muito simples, cara. Porque você já viu dólar turismo? Já ouviu falar em dólar comercial? Já ouviu falar em mercado, dólar paralelo, câmbio paralelo? São o quê? São variações do mercado de câmbio. Dólar comercial é o oficial, anotou? É aquele utilizado para as transações internacionais de compra e venda, tá? Compra e venda. Fala que eu não posso atender, que eu estou em aula, por favor. Então, é o seguinte, gente, olha só. O dólar comercial é aquele utilizado nas transações oficiais do Brasil com o resto do mundo. É na compra, na importação, na exportação, pagamento de dívidas, transferências, financiamentos internacionais. Então, isso é utilizado o dólar. Então, é o preço da moeda usado pelas empresas e bancos. Olha que coisa interessante, ó. Pelas empresas e bancos. Tá? O que eu quero falar para vocês? Linha de regra. Falou em empresas e bancos, você vai ter que falar, você vai ter que lembrar que é dólar comercial. Tá certo? Dica para você gabaritar. Transações realizadas no mercado de câmbio, como exportação, importação, transferências financeiras e etc. Então, isso aqui é o quê? É dólar comercial. Tá certo, meus amigos? Então, vocês entenderam aí. Se tem o dólar comercial, agora vem a hora do dólar turismo, né? Professor, para que tem esse cara aqui? Dólar turismo, o nome já diz. É para o quê? Para as pessoas viajarem. Não, não é esse. Dólar turismo é uma denominação utilizada principalmente por pessoas físicas que precisam comprar dólar para realizar suas transações. Tá certo? Normalmente essas transações são utilizadas em viagens internacionais. Você vai para os Estados Unidos, você precisa o quê? Comprar o quê? Dólar, porque dólar é a moeda americana. Você vai comprar dólar comercial ou vai comprar dólar turismo? Você vai comprar dólar comercial, tá certo? É o preço da moeda comprada para viagens, por isso viagens internacionais, olha só. Então, por isso que utiliza-se o que? A denominação chamada dólar turismo, da viagem internacional, geralmente em espécie em dinheiro, notinha em cima de notinha. Esse câmbio também que os consumidores pagam quando compram algo no exterior ou mesmo quando importam produtos de outros países. Então, pessoas físicas eles vão utilizar normalmente o dólar turismo, tá certo? Professor, por que tem dois tipos de dólar? É caso do preço, meu filho, do preço, né? Professor, qual que é o mais caro? O mais caro aqui, lembra-se em tabela do imposto de renda. Tabela de imposto de renda da pessoa física é 27,5%. Tabela do imposto de renda da pessoa jurídica é 22%. Salvo engano, ou seja, a pessoa física sempre paga mais caro, né? É brincadeira isso, né? Ah, professor, mas por que é mais caro? Aí tem a justificativa técnica, né? Vamos lá. Por que o preço é diferente para o turista? Primeiro, dólar comercial é um preço, dólar turismo é outro. Olha, eu não tenho aqui a estatística, mas eu vou passar para vocês o seguinte. Segundo essa notícia que eu acabei de ler para vocês aqui, então, o dólar comercial, olha só, está o quê? 3,60. Pode ter certeza que o turismo, esse cara aqui já passou de 3,85. É mesmo, prof, é mesmo, é verdade. Aí ele fala, né? Professor, mas por que é mais caro? A justificativa que eles dão é o seguinte, cara. É porque o dólar comercial, as empresas compram em volume maior. Com volume maior, o custo da moeda da operação é menor.
E o dólar turismo, o cara compra em quantias menores. Se é menor, tem um custo operacional maior. É a justificativa, né? Pois é. Né? Tá aí. Vamos ver, né? Professor, você concorda? Eu não posso expressar aí opiniões pessoais sobre o assunto, mas nesse caso aí eu não concordo com isso, mas nós temos que vencer as nossas paixões para ser vitorioso na prova de concurso público, então você vai ter que se atentar, se prender na explicação oficial. Sempre digo que concurseiro tem que vencer as suas paixões, aqui é um exemplo disso, né? Preço pago pelo dólar leva em consideração os custos administrativos e financeiros. Segundo o Banco Central, a taxa de câmbio pode variar de acordo com a natureza da operação, turismo ou comercial, duas naturezas, da forma de entrega da moeda estrangeira e de outros componentes, tais como o valor da operação, cliente, pessoa física e jurídica, prazo de liquidação e etc. Como os consumidores compram volumes menores, o turista, que as empresas e outros bancos, esses custos tendem a ser maiores. Então, é a justificativa aí, malemar dessa explicação aí, né, do dólar turismo seja mais caro que o dólar comercial, né? Quinta pergunta, muito interessante, vem comigo. Por que o turista paga mais caro que os importadores e importadores? Porque o cara é pessoa física. Tá? Então, por isso. Mas, professor, mas quer dinheiro, mesmo preço. Mas fazer o quê, cara? Né? Porque não é justo. Já pensou, cara? Você vai importar alguma coisa. As empresas lá tal, vão importar tudo com dólar comercial, que é mais barato. Você quer comprar alguma, vai pagar o quê? Dólar turismo mais caro. O dólar de turismo é um pouco mais caro porque é dinheiro na mão, na hora, tem maior liquidez. O comercial não é bem assim. Você leva meses para pagar aquela fatura, explica Mendes, né? Explicou e não explicou, né? Vamos embora. Por que preço é diferente na compra e na venda? Isso aqui é legal, cara. Quanto é o dólar agora? 3,60. Então você vai lá e compra $1.000, gastou 3.600, mas na verdade você gastou mais de 3.600. Você vai ter que pagar IOF, só me engano, está 6,38, né, o IOF, mais as taxas do banco, tal. Você vai gastar aí para comprar $1.000, cara, papo sério com você, vai gastar aí 3.800, 3 e pouquinho. Né? Não, 4, que é o dólar turismo, você vai comprar, não é o comercial, tá? Então é 4 conto. Vamos arredondar para 4 conto aí. Beleza. Aí você vai pegar esses $1.000, você acabou de comprar, fala, puxa vida, aconteceu um problema financeiro. Eu tenho opção de dinheiro, não tenho, eu tenho aqueles $1.000 que eu comprei lá para guardar. Eu quero vender os $1.000. Quanto que você vai vender esses $1.000? Quanto que você acha que as casas de câmbio e os bancos vão vender para você, né? Primeiramente, ele vai lá. Se você comprou ele aí, ó, vamos supor, a 3,60, certo? Se você comprou a 3,60, o banco vai te vender, vai recomprar esse dólar de seu, vai comprar esse dólar de você, ele vai pagar no máximo 3,20. Mas, professor, esse negócio está errado. Guarda seu dólar, cara. Guarda seu dólar. É isso mesmo, professor. Porque eu penso em uma casa de câmbio. A casa de câmbio está vendendo a 3,60 o dólar. Então, se ela está vendendo a 3,60, ela não vai comprar por 3,60, vai comprar menos. Porque é o lucrinho dela. Então, o comércio, a lei do comércio é isso, comprar barato, comprar menor e vende por um preço maior. Então, vai comprar 3,20, estou sendo otimista, viu? 3,20, e vai vender a 3,60 para o cara, ele já ganhou 40 centavos aí por dólar, né? Uma vez eu vi, cara, um monte de gringo, cara, lá em Guarulhos, né? Na casa de câmbio, os caras trouxeram lá vários dólares, né? Dólares mesmo deles, né? Para trocar em real, né? Reais lá. Aí olhei lá, né? Tava lá dólar, preço tipo R$3 para venda, né? E para compra, né? Tava lá 2,30, cara.
R$ 2,30. Eu falei, nossa senhora. Aí depois que caiu a ficha, é por isso. Por que o cara, quando compra o dólar, ele compra mais barato? Porque ele tem que ganhar. Essa é a lei do quê? Do mercado, do comércio. Mendes explica que a diferença entre o preço em real do dólar quando ele é vendido é quando ele é comprado, é a taxa de lucro das casas de câmbio e outras instituições que comercializam a moeda. Você tem que comprar mais barato e vender mais caro para ganhar na diferença, o famoso lucrinho. A casa de câmbio vende assim para ganhar na diferença, explica Mendes. Então tá aí a explicação. Professor, eu não sabia que esse tal de dólar tinha tanto conteúdo. Cara, isso aqui é só a ponta do iceberg. Se eu comprar dólares, vou pagar o preço de compra, certo? Errado. Cara, se você vai comprar dólares, essa expressão comprar e vender, posição vendida, posição comprada, você tem que entender. Primeiro, a posição sempre está na casa de câmbio ou no banco, né? Então aqui está o banco, ó. Então é o seguinte, o banco ele vende, certo? Se ele vende, você compra. Tá? Aqui é pessoa física ou jurídica, né? Ó, ele compra. Então tá errado, ó. Se eu comprar, então se você comprar, o banco tá vendendo, tá certo? Ó. Então eu vou pagar o preço de compra? Não, você vai pagar. Se você compra, você paga o preço de venda, tá? Se o banco compra dólar, lembra dos gringos lá, tá? Então, ó, se você vende, você compra o preço, você paga o preço de compra, ou seja, abaixo da cotação oficial. Tá? Então, isso aqui é um esqueminha, claro, papo reto. Se eu fosse fazer uma questão de prova, eu ia montar um negocinho assim que eu tenho certeza que muitas pessoas iam cair, né? Errado. Os termos compra e venda se refere a bancos e casas de câmbio. Se você vai comprar dólares para viajar, por exemplo, terá que pagar o preço de venda. Ó, compra, paga o preço de venda. Se quiser vender o que sobrou de volta ao Brasil, a instituição irá pagar o preço de compra, que é sempre menor. Por isso que eu aconselho vocês guardarem seu dólar debaixo do colchão, né? Guarda lá, deixa lá esses dólares, né? Quietinho, tal, né? Por que o preço do dólar muda com tanta frequência? Cara, é muito simples, né? O preço do dólar muda com tanta frequência, dado vários fatores, né? Fatores externos, internos, econômicos, mas principalmente pela regra da demanda e oferta. Quanto mais dólares ofertados, menor será o preço. Quanto menos dólares ofertados, maior será o preço. Por exemplo, essa notícia agora, que é um fator principal, né? Vou dar um fator para você aí, cara. Ó. O fator é o seguinte, ó. Deixa eu ver se o áudio está saindo. Tá saindo aí, que eu estou até procurando. Pensou uma aula aí de quantas horas? 38 minutos de dólar, né? Sem áudio não dá, né? Tem que regravar de novo. Olha só. Qual que foi a notícia? Ó, déficit ano que vem. Rapaz, papo reto. Se eu tiver com meu dinheirinho no bolso, meu filho, e falar que eu vou comprar, falar que já vai entrar em déficit, quer dizer que não vai sobrar dinheiro para pagar os juros do meu dinheirinho que eu estou aplicado no país. O que eu vou pôr para vender meu título, cara? Vou vender. Tá? Eu vendendo o título, vou pegar o meu dólarzinho e vou embora aplicar. Dólar indo embora, você aumenta a demanda ou diminui a demanda? Você aumenta a oferta ou diminui a oferta? Diminui a oferta. Diminuindo a oferta, é claro que o custo fica mais alto. Você aumenta o dólar, né? Então, o principal fator é a lei da demanda e oferta. E essa lei da demanda e oferta, ela recebe reflexo de diversos pontos, né? Internos, externos. Lembra da China lá, né? A China desvalorizou a moeda dela, consequentemente aqui houve o quê? A alta do dólar também. Vários fatores podem determinar a valorização ou queda da moeda norte-americana em relação ao real. O professor Mendes, no entanto, aponta que a principal razão
da variação é a relação entre a oferta e a demanda, correto. No final vai impactar a oferta e a demanda. Tá certo? Vai impactar isso aí e vai ter variações do dólar, né, que é causadas por diversos fatores. Nessa aula nós pegamos só 2 fatores, lá o efeito China e o efeito aqui, a LOA de 2016. O dólar, seja o turismo ou o comercial, é uma mercadoria como qualquer outra, ou seja, se tem muita gente comprando e pouco dólar à venda, ele fica mais caro. Se há muito dólar e poucos interessados, ele fica mais barato. Vamos acelerar essa aula. 9. Para que serve, então, o valor oficial do Banco Central? Primeira coisa, nosso regime de câmbio é liberado. Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha um regime de câmbio por bandas cambiais, onde o governo determinava, mercado, povo, banco, casa de câmbio, preste atenção, casa de câmbio, vocês vão poder operar nessa banda aqui, 3,50 até 3,55, e vocês podem escolher qualquer preço dentro dessa banda. Agora não liberou geral. Tá? Agora, as regras do mercado que vão definir isso. Então, essa cotação do dólar nada mais é do que uma média que o governo faz para você ter uma referência para saber quanto custa a moeda americana para você fazer os seus negócios. As taxas de câmbio divulgadas normalmente são médias apuradas para simples referência, explica o Banco Central. Que referência, né? O que faz a oferta de dólares aumentar e o preço cair, né? Então, a oferta do dólar aumentar e o preço. Então, vamos lá, né? O que faz a oferta de dólares aumentar? O que é aumentar? Como é que entra dólar aqui no país? Cara, o principal de todos lá na balança comercial é quando você vende mercadoria. Quando você vende mercadoria no mercado internacional, você recebe em dólares. E o Brasil, claro, o país, né? Não você, pessoa física e jurídica, você vai receber em reais, que vai ter a conversão do dólar. Mas olha só, preste atenção no prof aqui. Vai entrar dólares aqui, então você vai ter mais disponível. Então você tem 3 coisas aí que pode aumentar a oferta. Primeiro, as exportações. Vai produto, vem dólar. Segundo, receber turistas. Porque o turista vai vir com dólar, vai fazer a conversão, vai comprar reais e vai aumentar a oferta. E, claro, tem a taxa de juros aí que a gente vai explicar já já. As exportações, ou seja, detalhe, vinculação, cara, falou aqui, exportação. Turistas de fora, esses caras aqui, é isso aqui, aumenta a oferta. Diminui a oferta, é o oposto. Se é exportações, qual que é o oposto das exportações? Importações. Turistas de fora, o oposto é brasileiro viajando, tá? Brasileiro no exterior. Isso vai fazer o quê? Diminuir a oferta. Essas correlações são importantes. As exportações, ou seja, produtos vendidos pelo Brasil e pagos em dólares pelos estrangeiros, e gastos de turistas de fora em cidades brasileiras são fatores que aumentam a oferta da moeda no país, explica Mendes. Com mais dólares em circulação, aumentou a quantidade de dólar, né? O preço da moeda tende a cair. Então, se aumenta a oferta, o preço diminui, tá? Diminui a oferta, o preço aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Uma deixa do professor Jefferson Fiel para vocês aí, né? A taxa de juros também tem influência. Quando a taxa brasileira sobe, a tendência é que os investidores coloquem mais dólares no Brasil, porque o dinheiro vai render mais. O professor falou de taxa de juros. Você tem que lembrar da taxa Selic. Tá? Por exemplo, a taxa Selic de 13%. 13% meio está aqui, ao ano. Se o Brasil majora essa taxa Selic para 16%, ela subiu. Se ela subiu, o que acontece? O investidor internacional, 16% ao ano, bacana, vou investir aqui no Selic.
põe o dinheiro dele aqui, põe dólar aqui, colocando o dólar aqui aumenta, tá certo? Então tá aqui. Agora, tem o outro lado, vamos supor, o Brasil está em nota de risco baixa, lá não pode, é um alto risco investir no Brasil. O que acontece? Mesmo com a taxa alta, não consegue atrair o capital estrangeiro, dinheiro, os investidores estrangeiros, né? Vamos para a 11ª pergunta, são 15, então está acabando aí. O que faz a oferta de dólares diminuir? Já falei. Se a oferta de dólares diminui, o preço aumenta. Cara, o que faz a oferta diminuir? Com você. Isso, primeiro, importação. Que desse cara aqui, mais fica déficit, comprar mais de fora. Por que o cara não colocou logo importação? Produtos importados. E depois turistas brasileiros em outros países. Então está lá, turistas brasileiros em outros países. Então está viajando, e para viajar ele compra dólar aqui, ele compra produtos lá, deixa dólar na lojinha e traz produtos para o Brasil, né? Então isso aqui faz isso aqui. Outra coisa que diz aqui, a taxa Selic americana, né, o Banco Central americano tem títulos. Inclusive o seguinte, tá? Quem tem mais títulos da dívida pública americana chama-se China. Se os Estados Unidos aumenta de 5% para 10% ao ano a taxa, e lá é um país que não tem risco de você levar calote, muitos caras que aqui estão recebendo 15% vai tirar dinheiro do Brasil e vai jogar lá em cima, porque lá, mesmo você recebendo menos, mas é mais seguro, né? Mais seguro, tá certo? Vamos lá. 12ª questão. Isso aqui é importante, pode cair na sua prova de conhecimentos bancários. O governo interfere no câmbio? Claro. Né? Cara, o Banco Central tem uma reserva de mais de 300 bilhões de dólares. E claro que utiliza essa reserva para manipular o preço do dólar. Professor, o dólar está subindo. O que ele faz? Ele coloca à venda dólares. Injeta dólares. Com mais dólares no mercado, o preço tende a cair. Professor, ele quer aumentar o preço do dólar. Tipo China. Ele vai lá e compra os dólares disponíveis e guarda no cofrinho. Professor, você falou no cofrinho, a gente pensa numa coisa pequena. Imagina o tamanho do cofre do Banco Central da China, hein? É muito grande esse cara, né? Tá certo? Então, claro. Mas, professor, eu quero fazer concurso. Então, tem que saber que são 2 mecanismos, cara, que o Banco Central utiliza para interferir no mercado cambial. Primeira coisa, por que o Banco Central? Porque o Banco Central, lembre-se na aula que eu passei para vocês, ele é o responsável pela política cambial no Brasil. Ele é o cara. É atribuição constitucional do Banco Central cuidar da política cambial. Então, nesse sentido, ele é o responsável. O que você tem que saber? Que tem esse cara aqui, swaps, essa palavrinha aqui, cambiais, tá? São leilões diários para controlar, para intervir no mercado, e também nós temos aqui os leilões do Banco Central. Então, são os leilões de dólar e os swaps cambiais. E esses swaps cambiais aí, eu sugiro que você faça uma pesquisa um pouco mais aprofundada, porque está cheirando questão de prova, lá na prova de conhecimentos bancários, hein? Com certeza, cara, eu vou até pedir para a professora Selma dar uma gravada para vocês de uma aula de dólar, aí, de mercado cambial, bastante técnica, bastante aprofundada, e a professora Selma nada mais é que analista do Banco Central, cara. Conhece tudo de mercado cambial, taxa Selic, aí, mercado de crédito e assim por diante. O que os leilões do BC mudaram no preço do dólar, né? Isso aqui é importante, né? Aqui está falando do preço do dólar. Você lembra que quando eu coloquei lá atrás para você, dos agricultores lá de arroz, que era 1 a 1, tá aí, era 1 a 1, né? E essa resposta aqui traz um dado muito interessante, cara. Quanto que está o dólar hoje? 3,60.
vou falar hoje, eu vou falar o dia 31 de agosto, porque se você assistir essa aula daqui 3 dias, pode estar 4, 5 reais, Deus me livre. Tá? Mas quanto deveria ser hoje o dólar? Como é que você faz essa conta? Aqui ele fala. Você tem que pegar a inflação brasileira de 1994 até a data de hoje, descontar a inflação americana, porque a inflação americana desvaloriza a própria moeda americana, como a inflação brasileira também desvaloriza a moeda brasileira, no caso real, pegar a diferença e aplicar. Sabe quanto que seria? Hoje a taxa do dólar justa, com os fatores de produção de 1994, descontando a inflação brasileira e a inflação americana, de 2,85 até 2,90. Professor, tá aí, né? Então tá aí para vocês aí o custo do dinheiro aí, tá certo? Então isso aí é uma notícia boa, né? Isso aqui sinaliza que esse 13,60, eu tenho certeza que médio a longo prazo ele deve diminuir. Só que não me pergunte qual que é esse médio e longo prazo, hein? Professor, eu tenho um sonho de consumo, viajar para o exterior, professor. Então estou fazendo poupança. Fala para mim, professor, para a gente poder planejar essa viagem, né? Tudo tem que ser feito com planejamento, cara, né? Mas eu não sei, sinceridade aí, porque o cenário não é bom, gente, tá? O cenário não é bom. Você que está buscando estabilidade, você que está buscando concurso público, você que tem um concurso aberto, cara, você está inscrito, meu filho. Esse do Banco do Brasil, não despreze, valorize, estude. As vagas estão diminuindo, a concorrência está aumentando, o Brasil está passando por um momento de crise e você não pode desconsiderar esses fatores, ok? 14ª pergunta. Quantos mercados de câmbio existem no Brasil? Apenas um mercado. É exatamente um mercado. E claro que esse mercado, o único mercado, nós temos aí, nós temos tipos de transações diferentes. Tá? Nós temos as transações do dólar comercial, normalmente destinadas às pessoas jurídicas, e nós temos aí as transações destinadas às pessoas, chamado dólar turismo, para nós mortais aí, tá certo? Sabendo que o dólar comercial é mais baratinho que o turismo, né? Fechou? E para fechar com chave de ouro, professor, eu já ouvi falar um tal do dólar paralelo, mercado paralelo. Digo para vocês que nós não temos mais no Brasil um mercado paralelo. Um tempo atrás, eu digo uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos o câmbio paralelo, agora não. Professor, como é que esse câmbio é? Globito, né? Colega nosso, amigo nosso aqui do LAC, tem $300 no bolso. E ele fala, professor, fiquei sabendo da sua viagem, professor, vamos fazer um negócio aqui, tá? Eu tenho aqui, professor, esses dólares e eu quero te vender. Pô, cara, você adivinhou, cara, estou precisando comprar, tem aí um compromisso de família, tal. Acertamos os preços, compro, vai dinheiro para ele, reais, e vem dólar para cá, resolveu. Isso é o que? É um dólar, é uma transação comercial no paralelo. Não, porque não ocorreu numa casa de câmbio, porque não ocorreu num banco credenciado. É claro que essa é uma relação comercial. Agora, tem muito cara aí, cara, que vive disso, de compra e venda de dólar. Ilegal. Então, não existe mercado paralelo. Preste atenção nisso. Isso aqui é dica de concurso para você. Isso pode ser explorado na sua prova. Existe o mercado paralelo de compra e venda de dólares, que é ilegal. Não é autorizado pela autoridade monetária, que é o Banco Central. Autoridade cambial, perdão. Segundo o Banco Central, esse mercado trabalha à margem da legislação e regulamentação vigente, sujeitando seus participantes a sanções cabíveis, né? Crime federal, cara. Você pode, mas só como o Globito não vai falar para ninguém, nem eu vou falar para ninguém, vai ficar por aí. Gostaram da aula? Bacana? 10, né? O professor também gostou muito de trabalhar essa aula para vocês, esse assunto, um assunto fantástico, um assunto que não se esgota agora. Se gostou aí, curta aí essa aula nossa aí, se inscreva no nosso canal, que terão outras aulas para você aí, aluno do LAC Concurso, né? Eu quero fazer esse encerramento aqui, né? Um cara que eu sou fanzaço, Padre Fábio de Mello,
eu tenho vários textos e frases dele, e eu separei esse texto para essa aula tão especial que é o do dólar, que eu tenho certeza que você está até o final da aula aí porque você gostou, né? Comigo aqui, isso aqui é para você, para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Olha só, autoestima, meu amigo, autoestima. Deus investiu tanto em você, porque só Ele sabe realmente o valor que você tem. Ele planejou você para um propósito especial, que só você poderá realizar. Acredite, você é o melhor de Deus. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.